Tu és isto. Tu és isto. Sim, em verdade vos digo, tu és isto. Quem é o Rui? Sim, quem é verdadeiramente o Rui? Perguntam-se uns aos outros, tentando capturar em palavras essa presença que, no fundo, sempre escapa como a água escapa entre os dedos. Tentam defini-lo, tentam compreendê-lo, mas ele é mais do que aquilo que conseguem ver. Para alguns, o meu nome é Rui. Mas será que eu me chamo mesmo Rui? Será que uma gota de água é diferente do oceano infinito? Será que existe separação entre uma gota de água e o oceano infinito, fonte da vida primordial humana embriológica? Para alguns que ainda acreditam na ilusão nebulosa dos signos ocidentais, eu sou do signo Balança, aquele que parece sempre em busca do equilíbrio, o símbolo do senso de justiça, da ponderação, alguém que procura a harmonia em tudo. Este é o lado positivo do signo Balança, mas é claro que o signo Balança também tem o seu lado negativo, para se equilibrar e voltar ao estado da unidade universal, a verdade suprema. A balança é um sinal de que o mundo é um lugar onde ainda vale a pena acreditar no equilíbrio. E, no entanto, o que é o Rui além de um símbolo desse equilíbrio ilusório? Para outros que me tentam decifrar, à luz da astrologia oriental, me veem com os olhos enevoados como cegos, surdos e mudos, como metal 6 no Ki das 9 estrelas. Eles dizem, ele é como uma rocha inflexível, como se as rochas, com o tempo, não se tornassem grãos de areia da praia que as pessoas tanto adoram. Há quem me veja ainda como algo mais enigmático. Dizem que eu sou a reencarnação de George Orsawa. Alguém sussurra em delírio místico. Ele é macrobiótico e é fanático pelos ensinamentos de Orsawa como poucos. Talvez por ser Rui um praticante e eterno admirador da filosofia de Orsawa, como uma gota de água admira o oceano que lhe é intrínseco, ele seja mesmo uma gota de água no vasto oceano da macrobiótica, da filosofia do Extremo Oriente, porque Rui, com tudo isso, ainda escapa a todos os rótulos. E por quê? Tu és isto. Porque há, nos antigos Vedas, uma verdade maior, a mãe da verdade universal. E essa verdade, essa intuição profunda e reveladora, sussurra a todos os que buscam o verdadeiro sentido de que eu sou Tat Tvam Asi, tu és isso. Tat Tvam Asi, uma das grandes afirmações dos Upanishads, significa tu és isso e expressa a ideia de que o eu individual, Atman, é idêntico à realidade suprema ou consciência universal, Brahman. É um convite à percepção de que a nossa verdadeira essência é uma com o todo, transcende a separação e é ilimitada. Mas o que é isso? Se soubessem, isso é o que não pode ser nomeado. É o absoluto, o infinito, o sem forma e o eterno. Isso é o Brahman, o que tudo contém e transcende, a fonte de todas as coisas, o vazio onde tudo surge e para onde tudo retorna. Quando os sábios Vedas dizem Tat Tvam Asi, eles não se referem ao Rui Balança, ao metal 6 ou ao macrobiótico. Eles falam da essência universal que o Rui e todos nós compartilhamos. Dizem que, no mais profundo do Rui, mora a mesma consciência infinita, a mesma unidade silenciosa, o mesmo eu que é o eu de tudo. Os meus amigos, conhecidos, todos olham para apenas veem o que podem ver. Para eles, eu sou o marido, o amigo, o praticante da macrobiótica.
Eles veem uma forma, uma personalidade, um conjunto de características, mas se eles soubessem do que Tat Tvam Asi realmente fala, se soubessem que o Rui é, no fundo, essa essência impessoal, isso que é uma presença que permeia tudo, eles veriam que o Rui não é apenas uma pessoa, mas uma expressão do mesmo mistério que habita em cada um deles. Essa frase, tu és isso, não é uma metáfora, é uma revelação. Significa que o verdadeiro Rui, o Rui que está além de todas as percepções e nomes, é o próprio universo em expressão, o próprio oceano de consciência que dá origem a tudo. A essência do Rui é a mesma essência que move as estrelas, que traz vida a cada célula, que pulsa em cada ser. O Rui, na sua verdade, é o isso que habita em tudo, a centelha do divino que não conhece divisões. Talvez com este conceito dos Vedas, que são a mãe de todas as religiões e filosofias do Extremo Oriente, como George Orsawa ensinou, consigam agora entender finalmente a frase de Jesus sobre a fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte passa daqui para acolá, e ele passará. Esta frase está intimamente relacionada ao conceito védico de Tat Tvam Asi, tu és isso. Ambas as ideias tocam na mesma verdade espiritual. O ser humano, na sua essência mais profunda, é uno com o poder e a totalidade do universo. Enquanto Jesus revela que a fé, mesmo pequena, conecta o ser humano ao poder divino capaz de mover montanhas, Tat Tvam Asi ensina que na essência o eu individual é uma expressão da própria consciência universal, Brahman. Quando alguém percebe a sua verdadeira natureza, alinhando-se com o infinito e entendendo que é isso, o todo, manifesta naturalmente o potencial ilimitado que Jesus aponta. Aquilo que parecia impossível torna-se realizável porque o ser está em comunhão com o próprio princípio divino que move a criação. No conceito védico, o mundo material é descrito como Maya, que se traduz como ilusão. Maya refere-se à natureza ilusória e temporária do mundo que percebemos com nossos sentidos, aquilo que parece sólido e permanente, mas que, segundo as Escrituras, é apenas uma manifestação passageira e mutável da consciência universal. Em outras palavras, o mundo material não possui existência verdadeira e independente. É uma projeção que encobre a realidade última, Brahman, o Absoluto. Quando Jesus diz, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, ele está assim invocando uma fé que transcende a realidade aparente das coisas. Na visão de Maya, o monte em si, assim como todas as formas e obstáculos do mundo material, é parte da ilusão. Quando alguém desperta para a verdade do Tat Tvam Asi, tu és isso, ou seja, reconhece que é inseparável do Absoluto, entende que na realidade suprema, o monte, o espaço e até mesmo as limitações são projeções ilusórias. Portanto, mover o monte torna-se um ato simbólico de ultrapassar a ilusão, de perceber que, em essência, tudo é manifestação de uma só realidade subjacente. Assim, a pessoa realiza que o monte não existe como uma barreira real. É uma construção temporária da consciência universal e, com esse entendimento, o impossível torna-se possível. Assim, quando dizem que Rui é isso ou aquilo, que ele é um signo, um número, uma reencarnação, uma filosofia, eles falam de reflexos, de fragmentos, né? Eles não veem que o Rui verdadeiro, o Rui essencial, é inseparável de tudo o que existe, é o mesmo isso que faz o céu
brilhar, o vento soprar, os rios correrem. Tattvam assim é um lembrete de que a essência dele é a mesma essência do todo. Portanto, quem é o Rui? Rui é a expressão do eterno em forma passageira. Ele é o mesmo isso que você é, que todos são. Ele é o silêncio por trás dos nomes, o fundo imutável por detrás de todas as mudanças. Ele é aquilo que no final não pode ser visto, mas que faz tudo ver. Ele é, como cada um de nós, na essência, isso. A visão de George Ohsawa sobre a ordem do universo pode ser comparada à ideia de transcender Maya, assim como os ensinamentos védicos propõem que as aparências e os fenómenos materiais são ilusões que encobrem a verdadeira realidade. Ohsawa sugere que, ao seguir uma alimentação e um estilo de vida em harmonia com os ritmos naturais, podemos superar as distorções do mundo material e chegar a um estado de equilíbrio e saúde que reflete a verdadeira ordem cósmica, que é, em última instância, uma manifestação da consciência universal Brahman. Portanto, a ordem do universo em Ohsawa e o conceito de Maya se interligam ao destacar a necessidade de ir além das percepções superficiais e materiais para alcançar um entendimento mais profundo e alinhado com a verdade universal. Ohsawa não apenas sugeria uma prática física, mas também uma forma de transcender a ilusão do mundo material e retornar à harmonia com a essência do universo, uma visão que ressoa com a ideia védica de que a verdadeira realidade está além da ilusão do mundo fenomenal. Quando se olha para o Rui, vê-se apenas o reflexo de um ser na superfície, mas por detrás dessa superfície, o que permanece inalterado é a mesma essência que permeia todas as coisas. Este Rui, ou qualquer um de nós, é um mistério que não pode ser capturado pelos nomes ou identidades que damos. Ao adotar uma prática de vida alinhada com a harmonia universal, como sugerido por Ohsawa, o corpo, longe de ser uma distração do espiritual, torna-se um templo onde o divino se manifesta, uma ponte entre o físico e o absoluto. Maya, essa ilusão de separação, nos leva a acreditar que somos indivíduos separados e distintos, mas ao nos aprofundarmos na experiência de nossa verdadeira natureza, percebemos que a linha entre eu e o outro começa a desaparecer. O monte, que parecia um obstáculo intransponível, se dissolve à medida que compreendemos que ele também é uma expressão do mesmo isso que somos. Quando se reconhece a verdade de Tattvam Asi, a vida cotidiana se transforma num campo de pura expressão do divino. Cada ação, cada palavra, cada encontro com o outro se torna uma oportunidade de perceber que isso, o todo, se reflete em cada detalhe da nossa experiência.